Bom dia, turma. Tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de ciência, nós estaremos utilizando o módulo 3 na página 213, tá certo? A partir da página 213. Então, por favor, cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante. Também é importante que cada um de vocês, por favor, coloque a data da nossa aula. Isso, para efeito de organização, vai nos ajudar bastante, tá certo? Vamos lá. Eu leio daqui e você lê daí. O tema da nossa aula de ciência é propriedade dos materiais. Ora, que estranho, não é? Mas vamos saber sobre o que esse tema trata. Vamos lá? Vocês ficaram curiosos? Eu fiquei. Vamos lá? Provavelmente você já percebeu que utilizamos diferentes objetos em nosso cotidiano e que eles são feitos de diferentes materiais. Os materiais apresentam diferentes propriedades. Para estudarmos algumas dessas propriedades, vamos acompanhar os experimentos que a professora Vânia realizou com a turma. Vamos lá? Essas duas bolas têm o mesmo tamanho. Vamos ver? Olha só, a bola de isopor. São duas bolas de isopor. Uma delas é de isopor e a outra de metal. Ora, as duas são duas bolas, uma de isopor e outra de metal. Observe o que ocorreu quando as colocamos em um copo com água. Vamos lá? E olha só, a bola de isopor, ela flutuou. A bola de metal, ela foi até o fundo do copo. E olha só, a bola de isopor, 1 grama. A bola de metal, 9 gramas. Agora vamos pesar as bolas de isopor e de metal. Note que mesmo sendo do mesmo tamanho, a bola de metal tem maior massa que a bola de isopor. E aí você vai perceber o peso, não é? O que acontece com as bolas quando foram colocadas num copo de água? A bola de isopor flutuou e a bola de metal veio ao fundo do copo. O resultado que você citou na questão 1 está relacionado à propriedade chamada densidade. E essa propriedade está relacionada à massa de um corpo e o volume ocupado por ele. Por favor, sublinha aqui onde já está em negrito. Vou repetir. O resultado que você citou, esse resultado que você está vendo, está relacionado a uma propriedade chamada densidade. E essa propriedade está relacionada à massa de um corpo e o volume ocupado por ele. No experimento realizado por Vânia, a bola de metal é mais densa que a água, por isso ela afunda. Além disso, o metal é mais denso que o isopor, por isso apresenta maior massa. Já a bola de isopor é menos densa que a água, por isso ela flutua, e menos densa que o metal. Olha só. Vamos lá para outro experimento. Aqui temos 2 copos com a mesma quantidade de água. No copo 1, vamos adicionar uma colher de chá de sal e no copo 2, a mesma quantidade de areia. Note que no copo 1 não conseguimos identificar o sal. Já no copo 2 é possível identificar a areia. Olha só. Por que você acha que não foi possível identificar o sal no copo? E por que foi possível identificar a areia no copo 2? A propriedade que alguns materiais têm de se dissolver em outros é chamada de solubilidade. Desculpa. No experimento realizado por Vânia, o sal se dissolve na água e por isso não conseguimos identificá-lo. Já na areia, não se dissolve na água. Já a areia não se dissolve na água. Por essa razão, podemos identificar a areia que foi adicionada à água. Outra propriedade. Já vimos densidade, não foi? Vimos agora solubilidade. Vamos ver a próxima. Muito bem. A propriedade que alguns materiais têm de dissolver em outro é chamada de solubilidade. No experimento realizado por Vânia, o sal se dissolve na água
e por isso não conseguimos identificá-lo. Já a areia não se dissolve na água. Por essa razão, podemos identificar a areia que foi adicionada à água. Vamos lá. A elasticidade é a propriedade. Olha só, vamos para o experimento. Observe o que acontece quando esticamos este elástico. Olha só. A escrita na lousa é possível graças à propriedade dureza. A elasticidade é a propriedade que permite ao material retornar ao seu formato original, após ser esticado ou comprimido, como o que ocorreu com o elástico. O giz, por outro lado, é constituído de materiais que têm menos dureza que os materiais da lousa. Por isso, o giz é desgastado ao ser comprimido contra a lousa. Olha só, e a propriedade aqui é dureza. E a propriedade do elástico é elasticidade. Ok? Os materiais também podem apresentar a propriedade da condutibilidade térmica. Olha só, vou repetir. Os materiais também podem apresentar a propriedade da condutibilidade térmica. Os metais, por exemplo, são materiais que conduzem calor com maior facilidade e, por isso, são chamados de bons condutores de calor. Os outros materiais, como a madeira, o vidro e o plástico e o isopor, conduzem o calor mais lentamente. Eles são chamados mal condutores de calor ou isolante térmico. Vou repetir. Os metais, por exemplo, são materiais que conduzem calor com maior facilidade e, por isso, são chamados de bons condutores de calor. Outros materiais, como a madeira, o vidro e o plástico e o isopor, conduzem o calor mais lentamente. Eles são chamados mal condutores de calor ou isolantes térmicos. O calor se refere à energia que é trocada entre os corpos com diferentes temperaturas. Essa transferência de energia ocorre espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Vamos ao experimento? Aqui nós vemos uma panela que está com água, está fervendo. Olha só, a panela geralmente é feita de metal, como o alumínio. Ele recebe o calor proveniente da chama do fogão e se aquece. Com o alumínio, como o alumínio é um bom condutor de calor, a energia proveniente do fogo é transferida facilmente para a água e o alimento aquecido. Aqui, o cabo da panela. Ó. O cabo da panela geralmente é feito de baquelita, material que é mau condutor de calor. Essa propriedade serve, por exemplo, para evitar queimadura nas mãos da pessoa que manipula a panela. E olha só, agora observe a fotografia a seguir. Nós vimos aqui vários ímãs, olha. Como é possível o ímã se fixar à porta da geladeira? Vamos lá? A resposta à questão acima é propriedade magnética. Os objetos feitos com materiais que apresentam essa propriedade, como os ímãs, são capazes de atrair objetos feitos de alguns tipos de metais, como o ferro. Há também objetos, como os fios elétricos, ligados aos aparelhos eletrônicos, que são feitos de materiais capazes de conduzir corrente elétrica. Essa propriedade é chamada de condutibilidade elétrica. Olha só, condutibilidade elétrica. E aqui nós temos uma atividade que nos é proposta lá no nosso roteiro e com certeza faremos uma segunda leitura do conteúdo para que possamos responder a atividade. E aí, já eu convido você a colocar a data, volte lá no texto, leia com atenção o texto, tá certo? Para que você possa fazer a atividade com alegria. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos ler. Identifique a propriedade do material que compõe cada objeto indicado, escrevendo os termos do quadro abaixo nos locais adequados.
condutibilidade elétrica, elasticidade, propriedade magnética. E aqui você vai identificar a propriedade, tá certo? Olha só. Segunda questão. Veja a situação a seguir. Ao tocar na maçaneta metálica da porta, Frederico teve a impressão de que esse objeto estava a uma temperatura menor do que a parte de madeira da porta. Em relação à situação descrita acima e com base no que estudou sobre as propriedades dos materiais, pinte os quadros das alternativas corretas. Ou seja, aqui está me dizendo que eu tenho mais de uma alternativa que está correta, ok? Vamos lá. Observe a fotografia ao lado e assinale a alternativa correta. O óleo não se dissolve na água e apresenta menor densidade do que a água, por isso não afunda. O óleo se dissolve na água e apresenta maior densidade do que a água, por isso não afunda. Você observa aqui, ó, água aqui embaixo e óleo aqui em cima, mostrando que os dois não se misturam, não é? Então, essa foi a nossa aula de ciência. Espero que vocês possam retornar ao conteúdo, fazer uma segunda leitura e responder as atividades com alegria. Beijos e até a próxima!